4:4. Presente. Deus seja louvado. De Jesus Cristo, reportado por João, capítulo 1. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lemos somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor nos traz nesta noite, enviada ao coração de toda a igreja. E a intenção da palavra que sai da boca de Deus é sempre levantar a alma do abatido, nos fortalecer pela força do seu poder, renovar as nossas forças, renovar as nossas esperanças, né? E Deus, irmãos, Ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos, porque muitas das vezes nós entramos aqui com o efeito de alguma luta e acreditamos que o sintoma da nossa prova, da nossa luta é um,
E Deus às vezes nos faz revelar que o sintoma da nossa luta está escondido em mistérios que só Ele mesmo poderá nos demonstrar. Esta é uma palavra maravilhosa, irmãos. O Evangelho de João, diferente dos demais, como Mateus, próprio Marcos, Lucas, João, irmãos, ele se conteve em falar a respeito da natureza divina do próprio Cristo. Ele queria deixar claro, irmãos, porque quando João escreve este Evangelho, provavelmente estava em Éfeso, foi uma dos últimos livros que escreveu. Como todos sabemos, a ordem ela não é escrita em ordem cronológica. E João, irmãos, dos apóstolos, dos 12 que havia sido escolhido, era o mais manso deles. Era um homem manso, filho de Salomé e Zebedeu, e ele tinha uma intimidade com Cristo. Ele criou essa intimidade no decorrer do tempo em que esteve na companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele alcançou tal intimidade com Cristo, irmãos, que está escrito que era um dos únicos apóstolos que reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus Cristo. E os irmãos, vejam que uma das manifestações do sermão que o Senhor Jesus prega do monte, salvo erro, ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Existe uma plenitude na mansidão, existe um valor no homem que é manso. Glória ao nome do Senhor. Porque o adversário, irmãos, ele sempre trabalha de uma maneira para fazer suscitar em nós o velho homem, a ira, o rancor, mas o mal nunca poderá derrotar um homem e uma mulher que é manso na presença de Deus. Sabe o que é um homem manso? Alguém oprime, alguém, glória ao nome do Senhor, calunia, a guerra se levanta, a tribulação se apresenta, mas ele continua na mesma intensidade. Senhor, ainda que o leão está rugindo, eu vou continuar caminhando, crendo que tu vai aparecer. E João se destacou por isso. Era um homem que alcançou condição varonil, de um homem que se tornou amigo do próprio Cristo e consequentemente do próprio Deus. É o único apóstolo que morre de velhice, irmãos. Todos os outros tiveram um fim lamentável, degolados, crucificados. Mas João, irmãos, aleluia, ele viveu até os seus últimos dias na velhice, e a sua companhia era o próprio Cristo. Porque quando ele é enviado para a ilha de Patmos, aleluia, está escrito, irmãos, que ele foi enviado para sofrer ali nos seus últimos dias. Mas foi nos últimos dias que Deus deu para ele a honra de ver as maiores revelações acerca do próprio tempo. Está escrito que o Senhor se apresenta para ele, cabelos alvos como a neve, a voz como voz de muitas águas. Aleluia. A presença de Deus era tanta que quando o próprio Cristo se apresenta para João, ele vai se desfalecendo. Glória ao nome santo do Senhor. Então foi um homem, irmãos, que a sua vida foi marcada pela sua devoção a favor do santo evangelho, diferente de Pedro. Porque Pedro, irmãos, era um homem agressivo, tempestuoso. Glória ao nome santo do Senhor. É tanto que ele teve que passar por duras experiências, porque Deus conhece os caminhos que nos colocam para nos modelar e nos aperfeiçoar pela força da sua palavra. Nenhuma das nossas lutas são em vão, irmão. Nenhuma das nossas pelejas são por acaso. Porque se a nossa vida ela está guardada com Cristo e sustentada pelo seu braço, Ele vai controlando cada aspecto da nossa caminhada, e até as provações é medida pela força do Senhor. Deus já manda pregar para alguém: a tua luta não vai avançar além dos limites impostos por Deus. Ele sabe o momento que você não vai suportar mais. Ele conhece a hora que você vai dizer: Senhor, agora não dá mais para mim. Antes disso Ele aparece. E Deus manda dizer para alguém que está aqui: Ele vai aparecer por esses dias na tua vida. Você reclamou essa semana, chorou, lamentou e disse: Senhor, eu não estou aguentando mais a minha luta. Deus já manda te dizer: eu sou o princípio, como lemos por esta palavra. Ele é o princípio e é também o fim. Eu sou o começo e também sou o fim da tua guerra. Já pode dar glória por esta palavra. E Deus vai cessar o pranto da vida de alguém. O nome dele seja glorificado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ou seja, o Cristo que é gerado do ventre de Maria, possuindo uma natureza humana, ele já é eterno, porque participou com Deus em todas as coisas. E no livro de Apocalipse diz que ele é o Alfa, o Ômega, é o primeiro e também o derradeiro. Ali, irmão, será que alguém que tem essa condição, esse poder, essa característica
companhia, aleluia, será que na companhia dele tem alguma coisa que nós não poderemos enfrentar? Tem alguma prova que vai sucumbir a nossa fé?